X-Men 97 voltou, e a estreia já coloca tudo em risco. Tem futuro destruído, tem origem de vilão, tem perseguição mutante nos anos 90, e os 3 primeiros episódios têm uma chave, pessoal. Tudo passa por Apocalipse, mas a série está pegando pesado nas HQs e na origem clássica de Ensabanur. Hoje eu vou explicar os 3 episódios, com easter eggs e comparação com os quadrinhos, e as teorias que podem explodir a temporada inteira. Inclusive, Gambit pode estar mais perto do que parece. Então já deixa o like porque esse vídeo vai ser direto e cheio de detalhe e escondido. Bora pro vídeo! X-Men 97 voltou com 3 episódios de uma vez. Essa temporada ela quer ser maior, mais sombria e muito mais ligada aos quadrinhos. A primeira temporada terminou com Genosha, morte, separação, Magneto no seu limite, o Wolverine destruído e os X-Men espalhados pelo tempo. Então a grande pergunta era inevitável pra gente. A segunda temporada conseguiria manter o nível ou ia virar aquele retorno nostálgico que começa forte e depois acaba perdendo a força? E eu já vou bater o martelo aqui pra vocês. A resposta é animadora, porque os 3 primeiros episódios, eles abrem uma nova fase, com 3 linhas temporais, 3 tipos de conflito e um vilão central atravessando tudo, o Apocalipse. E para entender a estreia, pessoal, a série ela está falando sobre destino pra gente. Sobre tentar salvar o futuro, consertar o presente e impedir que o passado crie o maior monstro da história dos mutantes. No primeiro episódio, Dias de um Passado Futuro, a gente vai para o futuro no ano de 3960, onde o Ciclope, a Jean, a Tempestade, o Wolverine, o Morfo estão presos em uma realidade dominada por Apocalipse. E esse núcleo ele está girando em torno de Nathan. Nathan, que a gente sabe que vai se tornar o Cable, está sendo preparado para sobreviver a uma guerra praticamente impossível. O Scott e a Jean, eles não estão só pensando como líderes primeiro, eles estão pensando como pais. Isso é muito X-Men, pessoal. Pensar como família antes. Nos quadrinhos, esse núcleo conversa diretamente com as aventuras de Ciclope e Fênix, a minissérie dos anos 90 em que o Scott e a Jean têm a chance de criar Nathan no futuro. A série pega essa ideia e deixa tudo muito mais direto e emocional pra gente. Pra animação do X-Men 97. E repare no que o Apocalipse quer. Ele quer Nathan. Ele quer usar esse corpo como uma ferramenta. Então Nathan deixa de ser só o filho perdido e vira a peça central que pode decidir a guerra contra o Apocalipse. E é aí, pessoal, que passamos a entender a presença dos Askani. Os Askani são ligados à ideia de resistência, de fé e sobrevivência em um futuro condenado. A mãe Askani aqui, ela funciona quase que como uma guardiã da profecia. Porque quando alguém fala em profecia, Scott imediatamente quer uma resposta prática. Esse conflito tira os personagens da pose de herói perfeito. O Scott, ele tá desesperado. A Jean tá dividida. A Tempestade até tenta manter a luz em uma era sem esperança. E nem o próprio Forge acaba entendendo o que tá acontecendo aqui e se o relacionamento entre eles vai dar certo. Porque o Forge é um cara da ciência e a Tempestade, né, a Storm, é uma mulher da fé. Agora, pulando pro lado do Wolverine, pessoal, ele, sem o Adamantium, aparece com as garras de osso aqui na animação, reforçando a consequência física lá do final da primeira temporada. E enquanto esse futuro mostra o que o Apocalipse pode fazer quando ele vence, o episódio 2 mostra algo ainda mais perigoso. O que acontece com o mundo quando os X-Men somem? Bora então pro segundo episódio. Uma força a ser reconhecida. Voltamos para o presente, e aqui a série muda o ritmo e entra numa pegada mais urbana, mais de operação. E é aí que entra, pessoal, a X-Force
e a X-Factor. A X-Force, ela vem com um espírito mais agressivo. O Cable não tá ali pra discursar durante 10 minutos. Ele está ali pra resolver. A Jubileu, aqui, pessoal, ela tá ganhando espaço de ação. Ela tem personalidade e tem muito mais presença. E o Mancha Solar, o Roberto da Costa, ele continua sendo uma peça emocional importante. Do outro lado, pessoal, tem a X-Factor. A X-Factor, ela aparece ligado a Val Cooper, o Havok, a Polaris e essa ideia perigosa de proteger os mutantes, colocando os mutantes sob controle. E esse é um dos pontos mais atuais aqui da estreia. Quando o mundo tá dizendo que está protegendo uma minoria, mas está usando o medo e a vigilância e a prisão como uma ferramenta, isso não seria algo que os X-Men fariam. E a X-Factor dizer que trabalha protegendo humanos e mutantes, ou você protege, ou você controla. A verdade é essa. Esse episódio ainda traz Emma Frost pra gente. A investigação sobre os Cavaleiros de Apocalipse e a tecnologia usada para transformar pessoas em servos. Isso liga o presente diretamente ao futuro. Apocalipse não está preso em uma época. Ele está operando ali, pessoal, ó, como uma sombra sobre todas essas eras. E tem um detalhe muito bom aqui. A Polaris, pessoal, acaba ajudando a Jubileu. É meio que um plot twist. Isso cria uma camada interessante, porque a Polaris, ela está em uma posição desconfortável. Ela está dentro de um sistema que diz estar fazendo o certo, mas percebe que aquilo tem cheiro de prisão. E Jubileu ganha uma sequência de ação com energia de protagonista aqui, pessoal. É tipo aquela Toon Force que todo mundo falava anteriormente aí, que o roteirista acaba fazendo. Bom, então, que vence tudo, é bem isso, essa cena dela. E quando a gente acha que que as coisas vão dar errada pra ela, adivinha, a Toon Force aparecendo aí. O Mancha Solar aqui, pessoal, quando ele resgata a Jubileu, acaba funcionando como um respiro um plot twist. Para nos mostrar, pessoal, que a temporada, ela é pesada sim, mas ela ainda sabe ser divertida. Esse equilíbrio é importante pro X-Men 97, porque nós acabamos de ter a perda do Gambit lá no final da primeira temporada, e essa dor, pessoal, ela ainda dói aqui no peito. Bom, agora vamos pro terceiro episódio, onde a temporada começa a ficar mais interessante pra gente teorizar. A Ascensão do Apocalipse, parte 1. Esse episódio leva Xavier, Magneto, Fera, Vampira e o Noturno para o Egito Antigo. E é aqui que a série começa a brincar com uma pergunta muito perigosa. E se eles puderem impedir Ensabanur de se tornar o Apocalipse? O Magneto enxerga uma oportunidade para ele. Ensabanur ainda não é aquele monstro. Ele é o primeiro mutante. Alguém com poder, com medo, raiva e um potencial. O Magneto olha para ele e pensa, talvez esse homem possa ser guiado, talvez ele possa ser usado contra o próprio destino. Xavier, por outro lado, enxerga o risco. Mexer no passado pode criar uma tragédia ainda maior. E além disso, tem uma questão moral pesada aqui, pessoal. Quem são eles para decidir o futuro de alguém antes de que a pessoa se torne o vilão que eles conheçam? Entenderam? Esse conflito entre Xavier e o Magneto é o coração do episódio. Nos quadrinhos, esse núcleo conversa direto com Rise of the Apocalypse, a Ascensão do Apocalipse, a minissérie que mostra a origem de Ensabanur. A série pega esse material e adiciona os X-Men dentro da equação. O que muda a atenção, porque agora não estamos só assistindo a origem do vilão, estamos vendo heróis do futuro tentando interferir nela. E aqui entram os easter eggs mais fortes, pessoal. O Ramatut, Kandra e os Sandstorms. O Ramatut é um nome que acende um alerta na cabeça dos fãs, de qualquer fã da Marvel, porque nos quadrinhos ele é uma identidade ligada a Kang. A série ainda precisa deixar claro isso pra gente. Até que ponto? Até onde eles querem levar isso? Com certeza o caminho deles vão ter que se cruzar. Mas
por enquanto eu acho que é melhor tratar isso como pequenas pistas e possibilidades, mas a presença do Ramatut acaba abrindo uma porta enorme para viagem no tempo, tecnologia antiga e manipulação histórica. Tudo isso pode estar ligado com variantes temporais e linhas ramificadas que nós vimos em outras séries. Só que uma teoria ainda maior e com grandes rumores esteja ligada a Gambit, pessoal. Na sua ausência. Depois do trauma da primeira temporada, a pergunta que fica é, pessoal, o Apocalipse vai usar Gambit como um dos seus cavaleiros? Bom, nos quadrinhos, o Gambit já teve uma ligação com o papel de morte. E depois daquela cena envolvendo o Apocalipse e a carta, é difícil acreditar que a série colocou aquilo ali por um acaso. E se isso acontecer, pessoal, porque a primeira temporada fez o público sofrer com o Gambit morrendo como um herói. A segunda temporada pode trazer ele de volta como uma arma emocional contra a vampira e contra os X-Men, assim que ele se tornar o Cavaleiro do Apocalipse. E esse é o tipo, pessoal, de decisão que X-Men 97 gosta de tomar. Ela pega ali, ó, a nostalgia, um pouco dos quadrinhos, pega o personagem amado que a gente tanto gosta e não usa isso só para deixar como aplausos, né, para que a gente possa enaltecer o personagem. Não, ela usa para nos ferir. E isso a gente já sabe. Então, olhando para os 3 primeiros episódios da série, dá para dizer que a temporada começou com uma estrutura ambiciosa. No futuro, temos Nathan, a mãe Askane, o Scott, a Yadin tentando encarar uma guerra que já parece perdida. No presente, nós temos a X-Force e a X-Factor, mostrando um mundo que continua perseguindo os mutantes, mesmo depois de tudo que aconteceu lá em Genosha. E no centro de tudo isso, pessoal, está quem? Apocalipse. A melhor decisão da série até aqui é tratar Apocalipse como uma ideia, não apenas como um vilão forte. Ele representa uma evolução pela dor, sobrevivência e pela violência, e tem o destino como prisão. Por isso ele funciona tão bem contra os X-Men, porque os X-Men sempre lutaram para provar que nascer diferente não significa nascer. Mas em Sabanur, pessoal, foi o primeiro. Ele estava sozinho, escravizado. Nós também temos que ter empatia pela sua causa. É complicado, né, pessoal? Mas a temporada, pessoal, não voltou pequena. Ela voltou com grande escala. E com uma pergunta muito forte para segurar o público. Será que os X-Men estão tentando salvar o tempo ou estão ajudando o Apocalipse a se tornar inevitável? Essa é a parte mais interessante. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual núcleo te pegou mais nesses 3 episódios? O futuro com Nathan, o presente com a X-Force e com a X-Factor, ou o passado com a origem do Apocalipse? E principalmente, você acredita que Gambit vai voltar como Cavaleiro da Morte? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se essa análise te ajudou a enxergar os detalhes da estreia e se inscreve no canal, porque eu vou acompanhar essa temporada episódio por episódio, com teorias, easter eggs e comparação com os quadrinhos. E se você quer chegar ainda mais preparado, assiste ao vídeo que está aparecendo agora na tela com um resumo completo da primeira temporada de X-Men 97. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, obrigado!